Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Olá, meus amigos do programa Polícia Cidadã. Hoje estamos recebendo aqui 3 indígenas. O Márcio Paromeriri, indígena Bororo do Mato Grosso, presidente da Academia dos Saberes Indígenas do Brasil, a doutora Namara Gurupi, advogada indígena, e a nossa conhecida e querida amiga Silva Nobre Wayampi, primeiro-tenente do Exército Brasileiro, a primeira mulher indígena oficial das Forças Armadas e é natural indígena da terra indígena Wayampi, no Amapá. Tudo bem, meus amigos? Como estão as questões indígenas no Brasil? Vamos lá. Eu diria, assim, por uma ótica própria, que houve avanços, mas dentro desses avanços ainda há certos obstáculos criados pelo próprio sistema e, de certa forma, por falta de informação de muitos até parentes, sabe? Mas eu acredito que passo a passo está se evoluindo, sim, com certeza. Essa é a minha ótica, minha visão sobre isso. E você, Silvia, como é que está a questão indígena para você? Nós tivemos grandes avanços, né? Mas existem algumas arestas que precisam ser acertadas, né? Justamente, nós tivemos grandes avanços, como principalmente a inclusão desses povos com o uso da internet, mas a internet é uma criança sem pai e nem mãe, né? Então, existem muitas informações que são dadas para os povos indígenas que são matérias tendenciosas e acabam formando determinadas opiniões para povos indígenas que são opiniões que são fabricadas, né? Na tentativa de iludir, na tentativa de influenciar indígenas a tomarem decisões, né? De uma certa forma baseada em informações inverídicas, né? E essa forma como a mídia vem tratando, muitas das vezes, questões indígenas, faz com que muitos povos indígenas acabem tomando determinadas posições que podem prejudicar a própria sociedade indígena e os seus avanços dentro da sociedade. Que bom. Antes de passar a palavra para a Namara, né, que é advogada, e a primeira questão já vai ser bastante polêmica, eu queria que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho mais da sua história, para que o nosso ouvinte conhecesse um pouco mais da cultura de vocês. Ou da nossa cultura, porque todo brasileiro veio dessa origem que é indígena. Eu sou o Márcio Paromeriri, Márcio Bororo, tenho essa alcunha de Márcio Bororo também por ser músico. Eu canto, sou músico de formação. Eu sou do município de Rondonópolis, onde existe a reserva Tadarimana do povo Bororo. E hoje eu me resido em Cuiabá devido a estar atuando frente à Academia dos Saberes Indígenas do Brasil, que a gente tem um trabalho direcionado pelo resgate e a preservação da memória da cultura indígena em si, independente do povo Bororo, de todos os povos indígenas. Então a gente acaba fazendo aquele velho trabalho de formiguinha, mas andando pelo país e disseminando essa ideia que a gente temos sim de nos resgatarmos a memória e a cultura, porque isso aí é um relevante, isso aí é o que mostra os povos indígenas, dentro da sua peculiaridade, essa pluralidade de cultura que nós temos no nosso país. Doutora Silvia. Wari Katute, meu nome é Silvia Wayampi. Meu pai hoje me chama de Awaimã, né? Eu sou filha do cacique Seremeté Wayampi, da Pupiru Wayampi. Sou irmã do Pituco Wayampi, do Cassiano Wayampi, do Aracu. E estou aqui justamente por uma questão de trabalho, né? Estou na cidade por uma questão de trabalho, por questões de ideais e me fortalecendo, levando entendimento para o meu povo, né? Auxiliando o meu povo nas lutas pela saúde, né? E existem coisas que têm que ser conquistadas por eles, né? Que as decisões elas são inerentes do povo que está na aldeia, né? E o fato de eu estar na cidade faz com que eu tenha algum outro conhecimento em relação à legislação e possa estar levando para eles, para que eles mesmos possam decidir por si mesmos aquilo que eles querem de melhor para eles. Que bom. E Namara, minha amiga, doutora Namara, fala um pouquinho de você. Tudo bem?
E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Polícia Cidadã. Me sinto honrada de estar aqui junto com os parentes e, juntamente, trazendo a voz dos povos indígenas do Brasil, e é por isso que estamos aqui, para somar, né? Somar junto com a Polícia Federal, principalmente. Se Deus quiser. Com relação à parte jurídica, existe uma convenção da OIT, que é a 169. Quais são os benefícios dessa convenção com relação ao povo indígena? Com relação à Convenção 69, houveram muitas reuniões, muitas conquistas de lideranças indígenas do Brasil, onde grupos de trabalhos, durante anos, estudaram os problemas das populações indígenas territoriais e juntas chegaram a aqueles estudos que foram levados e aprovados pela Convenção Internacional da OIT em Genebra, foram revistas atualizadas. Então, são muitas as conquistas beneficiando os povos, né, em suas terras, em seus trabalhos, em sua identidade cultural e favorecendo os povos indígenas do Brasil. Eu andei estudando sobre as conquistas e foram benefícios mesmo para os povos indígenas. Apesar que, em alguns momentos ali, não fica claro a quem endereçado está o referido povo indígena e a quem representa. E essas questões serão trazidas aqui para debate, justamente porque tem havido alguns conflitos entre o que é índio, o que não é índio, o que é povo, o que é etnia e quem representa, quem os representa. Então, dentro da Convenção Internacional, não fica claro e deixa uma brecha da autodeclaração do indígena, da pessoa. Quer dizer que se você chegar e dizer eu sou indígena e não demonstrar nada, provar que você seja, então essa pessoa já é beneficiada, mesmo que não seja indígena originário. Eu acho justo o indígena aldeado ter seu representante original, não aqueles que são formados, fabricados na cidade para falar em nome dos povos indígenas aldeados. Existem 3 tipos de indígenas no Brasil. São os aldeados, os fases de integração e os integrados. São 3. Então, os aldeados, às vezes, ele nem fala o português corretamente, não sabe o que está acontecendo. Aí tem os integrados que já vão para a escola, estudam, têm um pouco de conhecimento e esses são fases de integração, né? E os integrados, aqueles que já estudaram, já se formaram, já têm consciência. Então, tem 3 tipos de indígenas. Esses indígenas que deverão ser reconhecidos pelo seu povo, a quem representa. Então, temos visto na cidade, principalmente, pessoas usando o nome de etnias e falando em nome do povo que não pertence. Engraçado, Silvia, a gente estava falando, né, com relação a isso, esse autodeclarado, não declarado, e aí eu dei até o exemplo, seu exemplo, que você já está na cidade, já trabalha na cidade, e como aconteceria com o filho seu, com a filha sua, como ele seria aceito pela sociedade, como é que é isso? Aceito pela sociedade indígena, né? a sua tribo, como é que é isso? Bom, é uma das coisas que a gente sempre põe em discussão em relação à autodeclaração, em relação à identidade e o seu pertencimento. Qualquer um pode se declarar indígena, basta se declarar, né? Agora, nem todos que se autodeclaram pertencem, né? Então, eles não podem gozar dessa identidade, eles se identificam como sendo, mas eles não o são.
Então, é uma das coisas que a gente está questionando, né? Trazendo a discussão, querendo criar novos grupos para que a gente possa discutir melhor essa posição, porque nós tivemos grandes avanços, né? Para que haja um fortalecimento dessa identidade, fortalecimento desse povo, desse grupo tribal, né? Desses povos indígenas que estão saindo de suas aldeias e indo para a cidade, que eles possam gozar dos direitos inerentes ao povo indígena, né? No caso dos meus filhos, eu tenho uma filha que nasceu no Amapá, né? Cuja tem toda essa questão étnica, cultural, e eu tenho 2 filhos de um outro relacionamento, né? Que são filhos de um português. Né? Então, os meus filhos, eles têm uma dupla cidadania, né? São cidadãos portugueses, né? Que já tiraram o seu passaporte, já tiraram o seu registro, a sua carteira de identidade portuguesa, mas eles são, além disso, eles são reconhecidos pelo povo do qual eles pertencem. Minha neta tem 9 anos, nasceu no Rio de Janeiro, mas ela foi levada para a aldeia para que ela fosse reconhecida pelo povo, né? Para que ela tivesse esse reconhecimento, para que todos olhassem para ela e dissessem, sim, você faz parte de nós, né? Para que todos a tocassem, a percebessem como sendo algo deles, né? Então, hoje, pelo fato dela ter um bisavô dentro de uma aldeia, os primos dentro de uma aldeia, né? Os tios dentro de uma aldeia, né? Esse reconhecimento, essa identidade, esse elo com a etnia do qual ela pertence, do qual mais à frente ela vai se declarar sendo parte, ela tem uma questão de identificação e pertencimento. Ela tem um elo com aquele lugar. Enquanto isso, existem aqueles que se autodeclaram, mas nunca colocaram os pés dentro de uma aldeia, né? Não sabem, se autodeclaram dizendo que são de uma determinada etnia, mas na realidade eles não conhecem absolutamente nada Na realidade, eles não conhecem absolutamente nada da cultura, da etnia, do qual eles dizem pertencer. E como ele é reconhecido? Não, ele precisa ser reconhecido. Não, ele se autodeclara e não conhece nada, como é que ele é reconhecido? É aí que nós queremos rever essa questão da lei. Por quê? O que tem acontecido? Essas pessoas que muitas das vezes são grandes apaixonados, nesse ponto nós temos que reconhecer que são pessoas importantes, sim, pela paixão, pelo entendimento. Mas eles não podem usufruir do direito daquele que está aldeado. Por exemplo, eu sou indígena, eu tenho o meu povo, e o meu povo me reconhece. Então, eu faço parte daquele grupo, tem a minha questão também, não só da identificação, mas eu pertenço a eles, eu faço parte deles. Mas eu, hoje, pelo fato de eu estar na cidade, de eu ter estudado, eu não me acho no direito, mesmo sendo indígena, de tomar para mim um direito que foi conquistado para o povo que não teve acesso do qual eu tenho. Então, eu não gozei de nenhum direito. Nós estamos falando de cotas, né? Cotas, eu não gozei de nenhum direito de cotas, porque eu não preciso disso. Porque eu estou na cidade, eu estudei. Agora, aquele que não teve esse acesso, eu não questiono o direito dele em relação à cota. Isso vai diminuir a desigualdade. Mas isso não quer dizer que ele não seja capaz. Eu fui para a cidade, eu enfrentei, muitas pessoas conhecem a minha história, eu enfrentei muitas dificuldades, mas isso não quer dizer que todos terão a mesma sorte e terão a mesma força. Então não pode uma pessoa que está dentro da cidade, né, que nós vamos chamar de indígenas do carpete verde, que nunca puseram os pés dentro de uma floresta, não sabem o que é uma malária, não sabem o que é uma roça, não sabem o que é carregar água do rio até a oca mais próxima, geralmente 1 quilômetro, né, um local distante, não sabem o que é um roçado, ficar vários dias dentro de uma mata para caçar e no final não voltar com nada. Essas pessoas, com essa questão da autodeclaração, elas estão tomando o lugar daqueles
que realmente conquistaram benefício para si, para que fosse diminuída a desigualdade. Então, é uma das coisas que a gente realmente tem questionado, né? O direito para o aldeado. Agora, entrando por uma vertente, Márcio, você é presidente da Academia dos Saberes Indígenas. E como é que fica a questão dos saberes indígenas com essa população cada vez maior do indígena que está na cidade? Sim, realmente, a Silvia foi muito feliz na colocação dela. É o seguinte, pelo lado, a Academia dos Saberes Indígenas ela tem um resgate, né, da cultura, da memória, da preservação. Aí vem a parte da espiritualidade. O indígena, ele é formado pela ação da espiritualidade através da ancestralidade, mas dentro de um território. Não existe indígena sem território. Tudo bem, tem os descendentes, eu diria os ascendentes, tem os apaixonados, como o Silvia falou, mas compõem com a gente, mas eles têm que ter essa linha de respeito, sabe, em falar isso, em se colocar, se autodeclarar, e aí, sabe por quê? Olha, eu sou um Bororo, sou presidente da Academia dos Saberes Indígenas do Brasil, mas eu sempre me coloco aqui, eu sou um Bororo, posso até falar do meu povo Bororo, mas eu sou só um militante, e para mim poder falar pelo meu povo Bororo, eu tinha de ter a autorização dos caciques, porque nós temos os caciques, nós temos as nossas autoridades constituídas perante até as nossas próprias leis que temos. Então eu tenho que ter todo esse respeito. E eu me coloco como um Bororo pajé, não como um pajé Bororo. Mas por que essa diferença? Porque eu não estou lá na comunidade, eu não estou agindo direto com o meu povo. Esse meu trabalho é um pouco mais diversificado, que eu saio pelo país, lidando com outros parentes indígenas, né, certo? Então eu me coloco assim, eu tenho esse cuidado todo justamente para não ferir aquilo que Silvia disse, o direito do aldeado, sabe? Eu posso até falar por eles, sim, desde que me autorize. Agora, falar do meu povo eu posso, porque sou um Bororo, sou um militante. Mas eu tenho todo esse cuidado justamente para isso. De certa forma, é manter a preservação de como estruturalmente nós somos politicamente. Nós temos a nossa própria política, nossa política indígena, não indigenista. Certo? Então, o trabalho da academia geralmente é direcionado desta forma. A Silvia tocou num assunto, questão de cotas, né, do hipossuficiente, de ter que hoje, dado uma condição diferenciada para que essa população atinja determinado acesso ao tipo de conhecimento que nós temos hoje. Doutora, como fica a questão das leis que protege o indígena e como é que ela poderia ser melhorada? Tem algum tópico onde a gente poderia melhorar essa questão das leis dos indígenas? Sim, no que se refere às cotas e reconhecimento, à autodeclaração que você diz, sim. Isso aí seria grupos de trabalho, muito diálogo com estas pessoas, com esses grupos, porque, na realidade, eu não nasci na aldeia, eu sou filha de índio Guajajara. Meu pai foi um índio, o primeiro índio militar que ingressou nas Forças Armadas, né, na Força Aérea Brasileira. Hoje ele é da reserva e ele casou e eu nasci. Quando eu fui procurar meus parentes, cadê? Estão na aldeia. Então, eu não sou indígena, ou sou indígena. E eu me considero indígena. Mas houve o reconhecimento do seu povo te conheceu, seu povo te aceitou. Eu fui recebida lá na minha aldeia Guajajara, nos parentes, tenho documentos da época, então foi uma grande festa aquela ocasião, mas eu não posso viver na aldeia. Eu já estudo, trabalho, constituir família na cidade, mas eu não deixo de defender os direitos dos índios que estão lá. Também não os represento diretamente, porque tem essa ética dentro dos próprios grupos tribais, em que tem que respeitar o cacique, tem que ter aquela ordem ética dentro da reserva indígena, não só nos Guajajara, mas em todas. E, inclusive, a questão religiosa, né, também. Cada um tem... Eu conheço índios que são religiosos e vivem na aldeia. São cristãos, outros não. Então, dentro da própria comunidade, eles se entendem. Eles conseguem
viver em comum acordo. Porque uns vão para a cidade, buscam coisas, já experimenta uma comida melhor, já volta, já acha aquela comida dali que é diferente. Então, quer dizer, houve um avanço também nas questões humanas de cada ser humano. Vamos falar de humanos, não vamos falar nem de ética, de étnico, né? Porque muitos índios já conhecem. Você chega lá, traz uma bala para mim, não pode entrar bala, dá cárie no dente, mas alguns querem experimentar um gostinho melhor da cidade. Então, existe isso. Então, tem que haver o respeito entre todos, e estes que se autodeclaram têm que se posicionar e respeitar a identidade étnica de cada povo e a hierarquia. Bom, eu vou colaborar agora, nesse momento, né, com a Ana Mara Gurupi, justamente para ressaltar essa questão, né? Ela nasceu fora da aldeia, né, mas houve um reconhecimento do povo. Mesmo ela sendo indígena, sendo considerada e reconhecida pelo povo, do qual ela diz pertencer, ela não se sente no direito de representá-los ou falar por eles. Por quê? Qualquer indígena sabe que ele tem que respeitar uma assembleia onde tudo é decidido entre os caciques, entre as representações. Nenhum de nós, mesmo aqueles, todos os indígenas que são reconhecidos pelo seu povo, eles têm um laço, eles têm um elo com o seu povo. Então, eles sabem que eles não podem falar pelo povo, a não ser que eles sejam autorizados por uma assembleia que é realizada, e nesta assembleia, votada por todos os indígenas daquela etnia, daquele povo, vão decidir se aquela pessoa ela pode ou não falar por aquele grupo. Esse é o maior problema dos autodeclarados. Eles, justamente porque eles não têm nenhum conhecimento, né, ou relação com o povo do qual eles dizem pertencer, eles passam a falar, decidir, delegar e dizer o que deve ou o que não deve ser feito para os povos indígenas, mas eles não têm essa legitimidade, né? Então, assim, essa é a grande questão que nós entramos. Nesse momento, nós estamos aqui como indígenas, estamos falando sobre a nossa observação e daquilo que precisa ser revisto, né? Trazendo todos os avanços, agradecendo todos os avanços, né, que nós conquistamos com a Convenção 69, né, da OIT da ONU, né, garantindo esse direito, garantindo essa identidade, mas nós estamos aqui também para dizer que essa convenção não pode ser usada por pessoas que não têm nenhuma relação, né, com o povo, né, indígena, para que eles se autodeclarem indígenas para usufruir de coisas que são garantidas ao indígena, ao seu povo, né? E é justamente aí, por exemplo, mesmo ela sendo indígena e estando na cidade, enquanto ela não for nomeada uma representante pelo povo, uma assembleia, ela não pode delegar respondendo por eles. E o grande problema tem acontecido isso na sociedade, né? Pessoas se autodeclaram e, por incrível que pareça, temos vários casos de pessoas que, inclusive, enganaram o Papa, se denominando uma autoridade, uma representatividade de uma determinada etnia. O Papa percorreu o mundo inteiro, percorreu o Brasil inteiro, e uma pessoa se achou no direito de enganá-lo. Então, assim, eu estou falando com o mundo, eu estou falando para o mundo, né? É uma convenção internacional que foi usada para enganar uma autoridade eclesiástica, onde o próprio povo não sabia disso. Entendo. Agora, interessante que nós temos aqui a Silvia, que é do Amapá, região norte do Brasil. Nós temos o Márcio, que é do Mato Grosso, região centro-oeste. Nós temos uma representante da cidade, né? Existe essa... recentemente, a minha pergunta vai ser se existe integração. Recentemente nós tivemos os Jogos Indígenas, né? Que foram um congraçamento de diversas tribos, se eu não me engano, foi
em Palmas, no Tocantins. O que mostrou para o Brasil uma grande beleza, porque os povos todos reunidos, e diversidades até físicas. A gente tem índios de estatura baixa, a gente tem índios muito grandes, muito fortes. É interessante ver isso. Existe essa integração entre as diversas regiões e as diversas tribos? Por favor, Márcio. Sim. Existe sim, tanto a nível nacional como a nível estadual. Meu estado é grande, ele tem uma população imensa de indígenas e lá tem 44 povos. Ao término dessa visita minha aqui ao Rio de Janeiro, no dia 19, eu já vou estar compondo com eles lá, porque tem uma nova diretoria da Federação dos Povos Indígenas, Organizações dos Povos Indígenas do Mato Grosso. Então, é necessário essa integração, ter interagir entre os povos. Por quê? Porque ele nos fortalece. Porque, às vezes, o conhecimento que eu acabei adquirindo aqui, meu povo aqui, serve para aquele ali. Então, essa integração vai acabar levando esses conhecimentos. E, de certa forma, o indígena ele gosta de se comungar, gosta de estar junto. Isso é uma realidade que meus parentes aqui sabem o que eu estou dizendo. O indígena ele se sente bem com o parente dele. Ele se sente bem em estar, compondo, estar junto, estar participando. Então, de certa forma, no país, a gente tem essa integração, com certeza. Temos sim. E na cidade? Na cidade, eu acho meio difícil, porque na cidade os indígenas eles já não têm um amparo legal para unir com os aldeados ou com aquele grupo que direciona os jogos indígenas. Quer dizer, eles ficam isolados, né? Eles não participam. Muitos aqui, temos Guajajaras aqui no Rio de Janeiro, temos Pataxós, temos outras etnias, são os chamados índios urbanos, que estão sendo reconhecidos assim. Mas não são originários deste estado, são índios que vieram então, para cá. Eles já são considerados descartados, isso não pode ser. Tinha que aproveitar os índios todos, urbanos ou não. Aproveitando essa questão de falar da cultura indígena e da cidade, recentemente nós tivemos um problema que foi a ocupação do Museu do Índio no Maracanã por questões das obras. Como é que ficou a questão do Museu do Índio? A questão do Museu do Índio, ela continua tramitando na Justiça Federal, está em fase de recurso, em que o doutor Arão Guajajara ele ingressou com uma ação representando os cauerés, né, os Guajajaras, e essa ação teve uma sentença julgada improcedente ao autor, que era os Guajajaras, mas julgado procedente aos indígenas. Então, eu entendo que o juiz que deu essa sentença ele não esclareceu, porque todos são indígenas ali na ação, e os requerentes, e ele julgou de uma forma que causa conflito entre os próprios indígenas detentores do direito de gerir aquele espaço, né, de governar e de representar. Então, o processo está em andamento. E, enquanto isso, pessoas que não são indígenas já estão se dizendo representantes daquele espaço, já estão trabalhando nesse sentido, e a gestão deverá ser indígena, como a própria sentença diz. Então, a questão ali está desse jeito. Paralisou tudo por conta dos jogos, da Copa do Mundo, aquele negócio todo. E agora eu gostaria muito mesmo que a Operação Lava Jato prendesse os culpados daquilo, porque nós sabemos quem são. Eu tenho certeza quem são e eu estou aguardando esse momento. Mais uma vez a gente ouve de que pessoas já estão se passando por representantes indígenas. Vou lançar uma bomba aqui para você, Silvia. O índio está sendo novamente explorado? Sim. A identidade indígena está sendo novamente negociada. Agora, né? É lucrativo agora é lucrativo. Ser indígena? Agora sim, agora é. E é justamente isso que a gente
está percebendo. Então a gente começa a dizer, ei, vamos parar por aqui, porque isso vai começar a prejudicar os próprios indígenas. A sociedade pouco conhece do indígena, né? Até porque a maior parte de nós estava na aldeia. Hoje, boa parte está, nós vamos chamar de uma transculturação, né? Os indígenas estão transculturando, né? Estão transitando entre uma cultura e outra. Então, algumas entidades ou pessoas, podemos dizer assim, estão se aproveitando desse avanço para se travestir de indígena, né? Há uma grande diferença entre o índio, o transcultural, né? Aquele que trafega entre as duas culturas, e o que se traveste como se índio fosse. Então, é o que a gente muito está questionando, né? E, novamente, a gente precisa rever isso, porque serão os próprios povos indígenas que serão prejudicados se essa pequena parcelinha do que está escrito não seja novamente revista, né? Que bom, gente. Deixo aqui a oportunidade para as últimas palavras, para os últimos recados. Os últimos não, os penúltimos, tá? A gente ainda vai fazer outros programas aqui. Márcio, seu recado aí para os nossos ouvintes. Eu diria o seguinte, que o Brasil é um país novo, 500 anos. O Brasil é praticamente nada. E que sua população é miscigenada com nós, os povos originários. Que esses que se autodeclaram, são apaixonados pela nossa causa, que nos respeitem, componham com a gente, mas a gente, o indígena em si, ele quer ter a palavra, ele quer, ele mesmo, brigar pelo seu espaço, pelos seus direitos, brigar entre aspas, reivindicar seus direitos. E nada contra os autodeclarados, mas que eles componham com a gente, não assim, algumas pessoas se colocarem assim, passarem adiante. Eu acho uma falta de respeito. Se colocar acima, fica uma falta de respeito com os aldeados. Lembra que eu falei, eu sou um bororo? Sou, mas eu estou aqui como um bororo. Eu não posso passar por cima dos caciques, as lideranças que estão lá na aldeia. Posso falar por eles? Posso, se eles me autorizarem. Agora, falar sobre o meu povo eu posso, porque eu sou um bororo. Mas eu tenho esse respeito. Eu tenho essa preocupação de fazer isso justamente para não ferir os direitos dos meus. Porque, de certa forma, eu já estou inserido nessa sociedade, eu sou dessa transmutação que Silvia estava dizendo aí. Mas eu tenho toda essa linha de respeito porque eu conheço o meu povo, obviamente que eu tenho que ter essa linhagem de respeito, porque isso já vem da onde? Da ancestralidade, através da espiritualidade. Namara, seu recado. Meu recado é para as mulheres indígenas do Brasil. E a Ivanisa Terena, presidente do Conselho das Mulheres Indígenas do Brasil, está preparando um novo encontro para legalizar as mulheres representantes dos seus estados, de seus grupos. E estamos aqui para somar, conte comigo, e a todas as etnias também, porque sou advogada não apenas guajajara. Se o Pataxó precisar de mim, eu estarei presente, assim como as outras etnias, como lá o Xingu, e os chavantes, e assim adiante. Zelando sempre pelo bem-estar dos povos indígenas, pela preservação da cultura, demarcação das terras indígenas, cumprimento da legislação, Constituição Federal e, principalmente, a Convenção, que deverá ser estudada. Também a questão da destruição da Belo Monte, aquela construção daquela hidrelétrica de Belo Monte que causará destruição, isso já está previsto, assim como aconteceu em Mariana, com aquela tribo que foi extinta, tem os Krenak, se não me engano, estão sem aldeia. Como é que pode isso? Os donos da terra estão sem seu território destruído pelo capitalismo, pela ganância do homem. E eu gostaria de fazer um apelo à humanidade, que os povos indígenas ainda preservam as reservas naturais do Brasil e devem permanecer, porque, caso contrário, não terá mais planeta para sobreviventes aqui no mundo. Então, eu penso que nós devemos nos unir, né, aos povos indígenas, ouvi-los de todas as formas,
e estar juntos, preparados para para a preservação do planeta. O que eu gostaria de dizer é justamente chamar a todos para uma reflexão, né? Nós, muitas das vezes as pessoas questionam, poxa, por que esse índio quer tanta terra? Ou, poxa, por que ele não vai caçar? Não, sim, o índio ele quer caçar, mas ele muitas das vezes passa 3 dias no mato e não tem o que comer. Não tem mais animal na floresta. Por quê? Os impactos ambientais foram tão grandes que diminuiu a quantidade de caça para que esse povo sobreviva. Então, assim, muitas das vezes as pessoas questionam, mas elas esquecem que elas não precisam caçar, porque elas vão ao supermercado e compram o seu arroz, o seu feijão, né, a sua soja, justamente de um solo que pertencia a um povo que foi expulso e foi assassinado para que ele pudesse comer. As pessoas esquecem que a carne que eles comem, que eles vão até o supermercado, à esquina da sua casa ou não, mas que eles têm um livre acesso ao supermercado, eles não precisam passar 3 dias para tê-la. Por quê? Porque o solo onde aquele animal foi criado não só está banhado com o sangue daquele animal, mas também está banhado com o sangue de indígenas que morreram para que você pudesse comer. Então, quando se fala em questão do direito, daquilo que se tem ou daquilo que se pode ter, eu tenho que ter algo sem eu ferir o direito do outro. Então, precisa que se haja uma reflexão sobre isso. As pessoas acham que podem preservar a questão dos seus direitos dentro da cidade, mas esquecem que a luz do qual eles assistem TV ou carregam o seu celular para acessar a internet, ela vem de um solo que foi inundado, que foi destruído, de animais que foram mortos, para que você pudesse ligar para alguém e falar oi. E nós não podemos fazer isso, porque isso tudo já nos foi tirado. Minha gente, esse programa foi maravilhoso, diferente, instrutivo, né? Estou aqui relembrando meus tempos de escola, onde a gente estudava, muitas vezes até erradamente, a história do Brasil, né? Sem dar o grande valor que essa gente merece. Obrigado meus companheiros, obrigado você do programa Polícia Cidadã que esteve conosco e até a próxima. Polícia Cidadã, aqui a sociedade tem mais voz.